E toda semana então bater um papo com vocês, né? Porque a minha ideia é exatamente migrar um pouco, né, da minha função como professor de física do ensino médio para uma função de analista de investimentos, né, fazendo um trabalho duplo, tá? Então, boa noite a todos, agradeço a disponibilidade de estarem aqui num pré-feriado para ouvir um pouco, né, para entender um pouco do que seria o Tesouro Direto. Qualquer dúvida que vocês tenham na live, vocês podem colocar no meu direct, que eu respondo, né? Durante o final de semana eu respondo e tiro as dúvidas de vocês. Bom, primeiro vamos tentar entender o que é o Tesouro Direto, né? Que investimento é esse, por que ele existe, né? Bom, o Tesouro Direto é um mecanismo do governo, né, para conseguir dinheiro. Porque como é que o governo ele consegue dinheiro, né? Ele consegue dinheiro de três formas. O governo ele pode imprimir moeda, né? O governo, né? O presidente, ele pode ligar para o Tesouro Nacional, né? Ligar literalmente e falar, eu preciso de tantos milhões, tantos bilhões de reais para pagar algumas dívidas. Não somente dívidas, mas também de pagar os funcionários públicos federais, custear os hospitais federais, as escolas federais, infraestrutura federal, tudo isso, né, tem um custo. Então o governo precisa de dinheiro para se manter. Então ele pode imprimir moeda. Por que imprimir moeda não é muito bom? Porque quando a gente imprime moeda, a gente não fabrica mais produtos na mesma medida que a gente imprime moeda. Então isso gera inflação, porque a gente vai ter muito produto no mercado, aliás, muito dinheiro entrando no mercado, dinheiro novo e poucos produtos. Então esses produtos tendem a se esgotar quando o governo imprime moeda. E aí isso gera a temida inflação, né? Porque você vai ter escassez de produto devido a muito dinheiro circulando no mercado, a mais dinheiro do que o normal circulando no mercado. Bom, então imprimir moeda não é uma boa solução. Segunda maneira, que é o que a gente está vivenciando, né, é o aumento de impostos. O governo ele pode aumentar os impostos. Só que aumentar imposto é uma medida rápida, né? O governo consegue arrecadar rapidamente com o aumento de impostos, porém é totalmente impopular. É muito impopular o aumento de impostos, né? E aí a gente está vivendo essa última semana, né? O IOF aumenta, não aumenta esse imposto de operações financeiras, acabou que foi barrado, né, pelo Congresso, então é impopular. Então ó, o governo ele pode imprimir moeda, ele pode aumentar impostos, que não são boas medidas, e a terceira medida, que é o tema da live de hoje, é o governo ele pode vender títulos do Tesouro Direto. Por que é interessante para o governo vender o título? Bom, ele chega para os investidores e oferece, né? Investidores, eu ofereço a vocês, né, uma dívida do governo para, digamos, a partir de R$40, R$30 você consegue comprar uma fração do Tesouro Direto. Por exemplo, eu vou falar dos tipos, mas um tesouro pré-fixado aqui de 15% ao ano para 20 anos. Então, de repente, você chega para o governo e topa deixar R$30 com o governo, rendendo 15% ao ano durante 20 anos. E daqui a 20 anos, o governo ele vai te devolver esse valor que você investiu reajustado. E por que isso é excelente para o governo? Porque o governo ele tira o dinheiro de circulação. Então isso é uma maneira de controlar a inflação. Em vez de você usar esse dinheiro que você tem hoje para fazer compras de produtos, né, e quanto mais a gente compra e menos as empresas recolocam no mercado, isso vai gerar inflação. Então o governo ele tira esse dinheiro do mercado e com isso ele controla a inflação, né? E para você como investidor, você aceita deixar o dinheiro, né? Aceita deixar o dinheiro com o governo justamente para você poder ter uma rentabilidade acima do normal. E mais, com a garantia do governo. Por que isso é importante? Porque, como eu falei no início, o governo ele imprime moeda. Então, quando chegar daqui a 20 anos e você falar do governo, o título está vencendo, eu quero resgatar o meu Tesouro Direto. Se o governo não tiver dinheiro na conta corrente dele, o governo ele imprime moeda e te paga. Então, o governo não dá calote. Então, é muito bom comprar o título do Tesouro Direto devido à segurança desse título, né? Muito seguro. Porque você tem a chancela do governo federal que não vai te dar calote. É diferente de você emprestar dinheiro para um amigo e aí você chega, né, para esse amigo e fala, quando é que você vai me pagar? O amigo fala para você, daqui a 6 meses eu te pago. Seu amigo pode chegar daqui a 6 meses e não te pagar. O governo ele vai te pagar, porque o governo, como eu falei, ele imprime moeda. Então vamos lá. Então o governo ele tem 3 mecanismos de conseguir dinheiro. Impressão de moeda, mas isso gera inflação. Aumento de impostos, que é uma medida altamente impopular. E a terceira forma, ele vende títulos do Tesouro Direto para você, né, deixar o seu dinheiro com o governo em troca de uma boa rentabilidade e aí você
recebe esse título a posteriori. Vamos lá, basicamente hoje a gente vai falar aqui de 3 tipos de títulos do Tesouro Direto para vocês, tá? Primeiro é o Tesouro Selic. A taxa Selic, inclusive hoje, né, ela foi reajustada em 0,25%. Hoje a taxa Selic, que é a taxa de remuneração do país, está em 15%, né, ela aumentou 0,25% de 14,75% para 15% ao ano. Então existe um título do Tesouro que você pode comprar por um prazo pré-definido, que você vai receber sempre a Selic. Quando a Selic sobe, o teu título sobe. Quando a Selic cai, o seu título cai. Ele varia com a Selic, mas lembre-se que tem a garantia do governo. Então é muito melhor comprar um título do Tesouro Direto chamado Tesouro Selic do que você deixar na mão de um banco, porque o banco ele pode quebrar e não te pagar. Lógico, dificilmente você vai ter um Itaú, um Bradesco, um Santander, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, os bancos grandes quebrando. Só que a gente tem várias fintechs financeiras, né? C6 Bank, Nubank, são bancos até que estão crescendo, mas não tem o porte, né? Não tem a garantia financeira de um Itaú, de um Bradesco, de um Santander, e muito menos de um governo, né? Então comprar o título do Tesouro Selic ele é ótimo, porque você vai estar sempre recebendo a taxa média de juros do Brasil, que é o Tesouro Selic, certo? Qual é o grande problema do Tesouro Selic? Bom, se a Selic sobe, você ganha mais. Se a Selic cai, você ganha menos. Vale lembrar aqui, né, que em 2020 a Selic chegou a 2% ao ano, que é um valor muito baixo. Mas hoje, 2025, inclusive na data de hoje, a Selic chegou a 15%, que já é um valor interessante, tá? Então o Tesouro Selic, ele acompanha a Selic com a garantia do governo. O segundo tipo, e aqui não é nenhuma recomendação, porque eu não posso recomendar, mas é o que eu mais gosto, é o que eu mais tenho na minha carteira, é o título do Tesouro chamado IPCA+. Então, IPCA significa Índice de Preços, né, do Consumidor Amplo, que é a inflação, né, relativa ao período. Então, IPCA é uma inflação, mais uma rentabilidade. Eu consultei aqui, né, na tabela do Tesouro Direto, para hoje você consegue comprar um título para 2050. Ou seja, você consegue emprestar o dinheiro para daqui a 25 anos, né? E ele está pagando inflação mais 6,95%. Por que eu acho ótimo esse título? Porque investir é você ganhar mais. Investir é o seguinte, eu posso comprar um produto hoje, eu posso comprar um produto daqui a 5 anos. O que me faria esperar 5 anos? O que me faria esperar 5 anos seria exatamente ganhar um benefício. Por exemplo, comprar 2 produtos daqui a 5 anos. Então, automaticamente, com a garantia do governo, eu estou comprando um título que vai me dar a inflação, que é o IPCA do período, mais 6,95%, sem eu ter trabalho nenhum. Só eu esperar 2050, ou seja, 25 anos eu espero, e eu vou ganhar quase 7% a mais da inflação. Isso quer dizer o seguinte, se a inflação ficar 2% ao ano, eu vou ganhar então 8,95%. Se a inflação for para 100% ao ano, explodir, eu vou ganhar 106,95%, ou seja, eu sempre vou ganhar 6,95% a mais, tá, do que a inflação no período. Então eu posso dormir tranquilo, porque eu sempre vou ganhar 6,95% a mais do que a inflação no período, com a garantia do governo. Então esse título para mim é sensacional. Eu coloquei 2050, porque essa live, né, na maioria das pessoas que estão aqui são jovens, que têm ali entre 16 e 20 anos. Então tem tempo para esperar. E quanto mais tempo, maior o prêmio que você tem, né, para receber esse dinheiro. Então esse tesouro, né, eu não posso recomendar, mas eu estou comprando, né, o IPCA+ para 2050. Porque ele está dando um prêmio, né, de 6,95% a mais do que a inflação. Deixa eu responder uma dúvida aqui. Imprimir dinheiro para pagar os investidores, né? Não vão estar desvalorizando o dinheiro, logo o dinheiro que você estaria lucrando não valeria menos. Bom, vamos lá. Lógico que o governo ele faz previsões disso, né? Não espera você chegar nesse caos, não espera chegar assim, nossa, eu não tenho dinheiro e tenho que pagar. Existe um indicador chamado dívida pública, ou seja, o governo ele já tem a ideia de quanto ele tem que pagar todos os meses da recompra desses títulos. Porque, assim como eu estou falando, né, para você, de um título que vai vencer em 2050, alguém comprou um título lá no ano 2000 que está vencendo agora e que o governo tem que pagar agora esse valor, certo? Então o governo já tem uma previsão. Olha, eu tenho uma previsão de pagar esse valor nesse ano. Mais ou menos igual ao orçamento doméstico. Por exemplo, quando você trabalhar, você vai ter uma previsão, né? Da seguinte forma,
o mês que vem eu tenho que pagar R$100 na internet, eu tenho que pagar R$50 do meu telefone celular da Vivo, eu tenho que pagar meu condomínio, que é, vamos botar, R$1.000, eu tenho que pagar a assinatura da Netflix 30, então, ou seja, você já tem uma previsão dos seus gastos. E nessa previsão que o governo faz, ele já prevê pagamento de funcionário público, pagamento de hospital público, pagamento das escolas públicas, pagamento desses juros que ele tem que recomprar o título do Tesouro. Então, imprimir moeda para pagar título seria, então, assim, a última opção. Certo, Thiago? A última opção. Mas o que eu te falo é o seguinte, se chegar na data do vencimento e ele não tiver como pagar, ele tem a opção de fazer a impressão do dinheiro e te pagar, diferente de você, Thiago, emprestar dinheiro para mim. Eu posso chegar, combinar com você, olha, Thiago, daqui a 2 anos eu vou te pagar 30% ao ano. E você fala, pô, maravilha, ó, o Fábio vai me dar 30% ao ano. Só que pode chegar daqui a 2 anos na data combinada e falar, pô, Thiago, vou te dar um calote, eu não tenho dinheiro para te pagar, e acabou, você vai ficar chateado comigo, mas não tem o que fazer. Na pior das hipóteses, no caso do Tesouro, o governo ele vai imprimir e vai te pagar, tá? Então, assim, esse IPCA+, é aquele título do investidor preguiçoso, porque você vai comprar um título que vai te dar sempre a mais do que a inflação. E o terceiro tipo de tesouro direto é chamado de pré-fixado. Você escolhe a taxa já de maneira pré-fixada e o prazo que você quer que o governo te recompre esse título. Bom, para isso eu vou te falar então do que a gente chama de marcação a mercado. Vamos lá. Eu peguei aqui alguns dados para falar com vocês. Em 2016, o Tesouro ele chegou a Selic, na verdade, né? A Selic chegou a 13,75% ao ano em 2016. Em 2020, 4 anos depois, a Selic chegou a simples 2%. E hoje, 5 anos depois, 15% na data de hoje. Então, preste atenção no que seria marcação a mercado. Imagina que você está em 2016 e comprou um título que está te pagando 13,75% ao ano. Em 2020, 4 anos depois, com a Selic a 2%, você tem um título que está te pagando 13,75% ao ano e o governo agora está vendendo o título a 2%. Então você está ganhando 11,75% a mais. Então isso é fantástico, porque você então tem um título que está pagando muito mais do que o mercado está pagando. Então esse título ele costuma valorizar 50%, 100%. Agora acontece o contrário também. Imagina que você comprou um título do Tesouro em 2020, pagando 2% ao ano, que era a taxa lá em 2020. E hoje o governo paga 15%. Então você está com um grande mico na mão, porque você está com um título lá de 2020 que está pagando só 2% ao ano, que para hoje é ruim, porque hoje você encontra título do governo pagando 15% ao ano. Né? Então tem que tomar muito cuidado com o tesouro pré-fixado. Se você tem a noção, se você é um investidor experiente, você tem a noção que a taxa de juros vai cair, né? E você pode acompanhar isso com as previsões do governo, Boletim Focus, é vantagem você comprar o pré-fixado. Seria a pessoa que comprou o título em 2016 pagando 13,75%, e em 2020 chegou a 2%. Essa pessoa que fez muito dinheiro. Né? Porém, a pessoa que não sabe nada, eu não recomendo fazer o pré-fixado. Porque hoje, por exemplo, 15% é muito bom no pré-fixado. Porém, vai que a taxa de juros vai a 20%. Aí o teu título de 15% ele fica ruim. Você está com um título menor que o normal. Por isso que eu acho que o IPCA+, onde você sempre ganha um valor a mais do que a inflação, ele é muito tranquilo para o investidor iniciante. Tá? Deixa eu ver uma pergunta que colocaram aqui. Fala, Bruno. Vamos lá. O Mercado Pago tem uma conta remunerada pagando 120% do CDI. Pelos meus cálculos, dá 18% ao ano de liquidez diária e garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Qual modalidade que o Tesouro compensaria mais que essa? Bom, vamos lá. Bruno, por que o Mercado Pago ele está te pagando 120% do CDI? Vamos lá. O Mercado Pago ele é um banco. O objetivo de uma empresa é maximizar o lucro. Eles não são malucos e nem querem perder dinheiro te dando 120% do CDI. Só que eles têm dificuldade, porque pensa só, se você tivesse 100% do CDI no Mercado Pago e no Itaú, onde você colocaria seu dinheiro? Com certeza você colocaria o seu dinheiro no Itaú. Né? O Banco Inter, que já é um banco dito o 5º banco grande no Brasil, né? com ações na Bolsa de Nova York, super auditado, ele paga 102% do CDI, o Banco Inter. Então repara, o Mercado Pago, que é um banco, digamos, de segunda linha, ele tem que te dar um benefício para poder captar o seu dinheiro. Qual o benefício que ele dá para o investidor? Aumentar a taxa de juros.
Porém, lembre-se, quanto maior a taxa de juros, maior o risco que você tem na operação. Então pode acontecer do Mercado Pago, eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação contra o Mercado Pago, longe de mim, mas pensa, o Mercado Pago está te pagando uma taxa muito alta, com certeza ele está aumentando o risco da operação dele. Por quê? Porque ele vai ter que te pagar 120% do CDI. Você vai querer essa taxa, que foi o acordado. Como é que ele vai conseguir esse dinheiro? Bom, como ele vende outros produtos, ele deve estar pressupondo que ele vai conseguir esse dinheiro de outra forma para poder te pagar. Então isso é um complicador, né? Mas vamos lá, eu acho que no dia de hoje, a gente tendo a inflação mais controlada, né? E a gente tendo, então que esse aumento da Selic de hoje de 0,25% é para ter um controle maior da inflação que já está quase controlada. Então eu acredito muito que você comprando um tesouro hoje, não é nenhuma recomendação, é o que eu estou fazendo. O Tesouro IPCA para prazos mais longos, por exemplo, como eu coloquei aqui, o Tesouro IPCA mais para 2050, que está pagando a inflação mais quase 7%, 6,95%, eu acho que você conta com a garantia do governo, você garante essa taxa para 25 anos na frente, você que é um jovem que tem aí 20, 21 anos, dessa ordem, que é a sua idade mais ou menos, 19, cara, você está garantindo uma taxa excelente de remuneração, tá? Com uma segurança absurda, que é a segurança do Tesouro Direto. É uma segurança que o governo está te garantindo essa forma, Agora, a grande vantagem dos investidores, e isso é muito importante, é o seguinte, cara, a gente tem o poder da diversificação, Eu sempre que vou falar de investimentos para alguém, a live hoje é sobre Tesouro Direto, porém, não coloque todo o seu dinheiro no Tesouro Direto, Você deve diversificar, até porque pensa comigo, como eu falei para você, não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. Hoje é muita vantagem você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, porque ele está te dando inflação mais quase 7%. Então por que eu vou arriscar numa ação de um banco que de repente está me pagando 10% ao ano? Com vários riscos de mercado, risco do banco quebrar, risco de inadimplência, risco de crédito. Se o governo brasileiro já está me dando garantido ali inflação que está mais ou menos em 4,5%, mais 7%, ou seja, eu estou ganhando 11,5% líquido por 25 anos para 2050, Então, geralmente o que acontece? Quando o Tesouro Direto está com valor alto, uma taxa alta, o mercado de ações está em baixa. E justamente vai acontecer o contrário, quando essa curva cair, por exemplo, como eu falei para você, em 2020, que a taxa do Tesouro Direto era só de 2% ao ano, a Bolsa bombou. A Bolsa bombou porque quando o rendimento do Tesouro é baixo, as pessoas pensam o seguinte, cara, como é que eu faço para ganhar dinheiro então se o Tesouro está me pagando pouco? As pessoas fazem duas coisas, eu vou para o mercado de ações, ou então elas desistem de juntar, elas falam, por 2% ao ano eu prefiro consumir, eu prefiro viajar. Para deixar meu dinheiro parado por 2% ao ano, eu prefiro trocar de carro. Isso movimenta a economia, só que gera inflação. Então quando a inflação estiver controlada, o governo vai pensar o seguinte, poxa, a inflação está controlada. Por que eu estou pagando muito no Tesouro Direto? Aí a taxa do Tesouro começa a cair. Porque o governo fala, não, agora eu posso aliviar a taxa de juros, porque eu posso pegar, essas pessoas que estariam comprando o título, elas vão começar a consumir. Ou não, eu sou um investidor, eu gosto de ter dinheiro investido, eu não vou consumir, não preciso consumir. A taxa de juros caindo, eu vou fazer o quê? Eu vou me posicionar então no mercado de ações, onde tem boas empresas que de dividendos pagam 10% ao ano e sobem 5% ao ano. Então você tem aí, se ela sobe 5% ao ano e ela paga dividendos de 10% ao ano, você já teria 15% ao ano numa empresa. Só que renda variável varia, tem risco de mercado, tem N problemas, Mas então qual é o grande segredo? É você pensar no seguinte, Fábio, então você está falando para mim que o Tesouro Direto hoje está alto, então está atraindo investidores, mas o mercado de ações, as ações estão baratas, porque as empresas estão em baixa. Por que eu não compro ação hoje? Bom, os grandes investidores, a galera que está ganhando, vai ganhar dinheiro daqui para frente, ou daqui para frente, é uma galera que está comprando as ações agora. Por quê? Porque estão comprando na baixa. Porque como a inflação está ficando controlada e o governo não consegue manter essa taxa de juros muito alta no Tesouro Direto por muito tempo, ou seja, tem uma perspectiva de já no final do ano a Selic está em torno de 13,75, pelo Boletim Focus, na hora que o Tesouro Direto começar a cair, essa galera vai migrar para as ações. Então quem comprar por agora
né, vai comprar num preço mais baixo e aí vai ter um lucro maior, né? Então a ideia é todos os meses, né, e aí seria uma carteira ideal de investimento. Eu acredito que você tem que pensar da seguinte forma: pega metade do que você tem, 50%, coloca em renda fixa. Pode ser um tesouro direto, tesouro Selic, né? Deixa de repente 50% do que você tem em tesouro Selic e tesouro IPCA+. Os outros 50% você coloca em renda variável. Coloca ali em tesouro direto, coloca ali, perdão, em ações, divide por setores, compra uma parte de banco, compra uma parte do saneamento, uma parte de energia elétrica, que são setores perenes. Por exemplo, a pandemia. Ninguém deixou de usar o banco para pagar as contas e receber seu salário, ninguém deixou de usar saneamento, ninguém deixou de usar energia elétrica. Então são setores que, independente de qualquer catástrofe que aconteça, eles vão ficar funcionando, eles vão gerar lucro, as pessoas vão ter que utilizar esses serviços. Então não inventa, assim, comprando ação de uma startup, de uma coisa muito louca, que pode ser até que dê certo. Mas comprar uma ação tradicional, uma petrolífera, repara, a gente precisa de energia, tem carro andando para tudo que é lugar. A pandemia tinha ambulância circulando, tinha algumas profissões que tiveram que trabalhar. Então você precisava dessa demanda de energia. Então divide nessas ações mais seguras e boas pagadoras de dividendos e também fundos imobiliários, que deve ser um assunto da minha próxima live de quarta-feira. Como é que eu posso comprar uma fatia de um shopping e receber parte dos aluguéis desse shopping, que logicamente proporcionou a minha conta? Então você colocando o seguinte, né? Metade do meu dinheiro eu pego 25% de Tesouro Selic e 25% IPCA+. A outra metade, 25% em ações boas pagadoras de dividendos, setor seguro, e os outros 25% eu boto em fundos imobiliários para receber dividendos, por enquanto dividendos isentos de imposto de renda, né? Dividendos, no caso de fundos imobiliários, seriam aluguéis isentos de imposto de renda. Lógico, depois com o tempo, você acostumando com a renda variável, você coloca alguma parte dolarizada, você pensa em pegar 5% para colocar em cripto. Existem outras maneiras também de você emprestar direto para uma construtora, você comprar royalties musicais. Aí a gente vai falar de uma gama de investimentos aqui muito diversificado. Mas para começar, até para começar a estudar, tem ações que custam R$5, R$4, por exemplo, a Klabin, que é uma grande empresa produtora de papel e papelão. A ação dela custa R$3,70. Sanepar, que é uma ação de saneamento, custa R$7. A Petrobras custa em torno de R$32. Ação do Banco do Brasil, R$22 cada ação. Bradesco, em torno de R$14 cada ação. Então você não precisa ser rico para investir, né? Mas é importante, né, que você, quanto rico, tenha dinheiro investido, né? Bom, numa escala de 0 a 10, qual nota você dá para investimentos na Bolsa Americana hoje? Bom, vamos lá. Hoje o dólar chegou no menor patamar, acho que dos últimos 10 meses, né? Ele está cotado ali a 5,45, 5,50. Então, como ele está num valor baixo, comprar dólar agora é uma boa, né? E as ações americanas também estão com preços muito atrativos. Então, em vez de comprar ações estrangeiras, eu comprei uma coisa chamada ETF. ETF, né? Exchange Trade Fund, você compra uma cota só que dentro dessa cota tem tipo algumas ações ali dentro. Então, você consegue diversificar o risco com uma cota só. Eu, como investidor, eu gostaria sim de, acho que de 0 a 10, tá, eu colocaria ali entre 7,5 e 8 essa entrada, justamente porque, como o dólar está baixo, eu estou conseguindo transformar meus reais em mais dólares. E, logicamente, então, isso é uma vantagem, né? Eu já passo a ter mais dólares porque ele está mais barato do que chegou a 6,30, né? Ele está 5,50. Então, eu já consigo comprar mais dólar com o mesmo valor em reais. E, logicamente, transformar. Mas aí, toma cuidado, né? É aquilo. Escolhe uma porcentagem. Herbert, eu quero ter 20% lá fora. E aí, se lá subir, você vende e compra aqui dentro. Ou se lá cair, ela ficar com 18% do que você tem de patrimônio, é hora de você comprar mais. E aí você vai reequilibrando aí a cada 2, 3 meses, tá? Tiago, vale a pena investir em moedas estrangeiras como o dólar? Tiago, eu vou te falar que comprar moeda estrangeira não é bem um investimento. Deixa eu te falar por quê. Você comprou o dólar a R$6, imagina. Quem comprou o dólar no meio do ano passado, o dólar estava a 6,20, tá? O dólar, você está um ano, o dólar está a 5,50. Aí você fala assim, pô, mas eu não vou vender, porque uma hora eu vou para os Estados Unidos, então eu comprei o dólar a R$6, hoje está a 5,50, eu não vou vender. Tenho $1.000 na minha casa, tá? Uma pergunta que eu vou te fazer. Quanto é que você ganhou desde o ano passado até hoje? Você não ganhou nada. Você está lá com $1.000 na tua gaveta. Já se você tivesse comprado uma ação pagadora de dividendos, por mais que a cotação dessa ação tivesse caído,
De repente, a cada 3 meses, a cada 4 meses, enfim, depende da periodicidade da atuação, você estaria recebendo dividendos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil chegou a R$29, hoje está 22. Aí tu fala assim, pô, não vou vender. Eu comprei a 29, está 22, eu não quero vender. Ok, não venda. Eu também não venderia. Na verdade, compraria mais. Mas o que você pode fazer? A cada 3 meses, a cada 2 meses, o Banco do Brasil costuma pagar uma parcela do lucro para os acionistas. Repara só, se você acredita que o Banco do Brasil é um banco sólido e ele está te pagando proventos e a ação está mais barata, quando ele pagar um provento para você, você pode comprar mais ações, porque a ação está mais barata. É a mesma lógica do mercado, da feira, quando você vai comprar uma fruta. Você quer comprar a fruta boa quando ela está barata. Quanto mais barata, mais propenso você está a consumir. Essa tem que ser a mesma lógica do mercado de ações. Então, você vai comprar mais ações quanto mais barata está. Agora, a moeda estrangeira, ela não paga dividendos, ela não paga aluguel. Então, eu acho um investimento muito complicado, né? Assim, não é bem um investimento. É assim, eu quero comprar alguma coisa cara lá fora, eu vou acumular dólar. Eu quero viajar para Disney e aí eu não quero correr o risco, na minha viagem, o dólar ir para 6,50 e eu pagar muito caro na viagem. Como eu não sei se daqui a um ano o dólar vai estar 6 ou vai estar 4, o que eu faço? Todos os meses eu vou comprando dólar e vou fazendo um preço médio. Aí vale a pena. Ano passado, no meio do ano, eu fui à Europa. Um ano antes da minha viagem, todo mês eu comprava em torno de 100, 150 euros. E fui fazendo um preço médio. E me dei muito bem. Porque na época que eu fui viajar, na época das Olimpíadas lá de Paris, o euro deu uma disparada. E eu consegui comprando mês a mês, né, durante um ano antes, eu consegui fazer um preço médio muito interessante. Minha viagem saiu 15% mais barata devido à minha estratégia, né, de ter comprado antecipadamente o euro para fazer a viagem. Então, isso é uma inteligência financeira, né? Bom, a nossa inflação está controlada, o governo está aumentando os gastos, tendo que cobrir com o aumento de impostos. Vamos lá. Repara que eu não falei que a inflação está baixa. Bruno, inflação baixa e controlada são coisas diferentes, né? Um carro a 120 km por hora com velocidade constante está com velocidade controlada. Só que ele está rápido demais, né? Quando eu falo que a inflação está controlada, porque pensa comigo, Bruno, a lógica, né? Cara, o governo hoje botou a Selic a 15. Cara, isso não pode ser uma briga de gato e rato, né? Inflação sobe, ele aumenta a Selic. Inflação sobe, ele aumenta a Selic. Inflação sobe, ele aumenta a Selic. Daqui a pouco a Selic está 30%. E como eu falei, o governo daqui a 25 anos, por esse título que eu falei, que eu estou comprando, que é o título IPCA 2050, o governo vai ter que me pagar. Correto? Então o governo também não pode falar, vou pagar para o Fábio 30% ao ano, porque isso vai virar uma bola de neve gigante, uma dívida gigante para o governo, né? Então, assim, algumas coisas a gente consegue ver que a inflação está controlada, mas está controlada num nível alto. Tá, digamos, no teto da meta, né? Falando aqui um jargão de economia, né? A inflação ela tem que ficar em torno de 3, com 2% para cima e para baixo. Então ela tem que ficar 3, 2 para cima e 1 para baixo, entre 1 e 5%. A gente está com uma inflação que está chegando a 5%. Mas ela já não tem uma perspectiva de a 5,25, de a 5,40, mas ela está ali no topo. Tá? E a tendência é dela descer. Agora, lógico, o governo ele é um ralo. Ele quer dinheiro para tudo. A gente está vivendo um ano que é pré-ano eleitoral, né? Ano que vem começam as eleições. Na verdade, as eleições já começaram, né? E quanto mais incentivo você dá, mais um cabresto eleitoral acontece, né? Todo governo, né, que está na situação, ele tenta usar, né? Ele usa a máquina pública para poder se manter. Sem dúvida nenhuma. Não estou aqui defendendo o governo A nem o governo B, até porque eu quero ganhar dinheiro com o governo de direita, ganhar dinheiro com o governo de esquerda. Eu quero ganhar dinheiro com o governo bom, ganhar dinheiro com o governo ruim. E vão acontecer. A gente precisa saber o que fazer para ganhar dinheiro, independente de quem está no governo, se é A ou B, independente da tua escolha política. A gente aqui é investidor, né? Eu não sou torcedor, né? Então, assim, o governo, logicamente, ele tenta aumentar os gastos, mas a gente tem um Congresso que está barrando essas medidas, né? Porque não está permitindo que aconteça mais, tem que cortar na carne. E a gente sabe aqui, enquanto cidadão brasileiro, onde é que está o problema, né? A gente tem um Senado e um Congresso muito caro. Um Senado e um Congresso caríssimo no país. A gente tem um judiciário caríssimo, né? A gente tem servidores da Justiça que ganham salários maiores que o presidente da República, que não tem um limitador de gastos para um juiz, por exemplo. Então isso é um grande complicador, né? A gente tinha que ter um teto de salarial para o judiciário, mas ninguém quer tocar nesse assunto, né? A gente precisava ter uma contrapartida talvez dos auxílios, né? A gente, por exemplo, quando eu fiz o mestrado na UF,
eu recebi bolsa de mestrado para estudar. Só que eu tive que assinar um documento que durante 5 anos, né, eu também atuo na rede pública, na rede estadual do Rio de Janeiro. Eu tive que assinar um documento que ao receber a bolsa por 2 anos, eu teria que acabar o mestrado, eu teria que me comprometer, porque se eu não acabasse o mestrado, eu teria que devolver a bolsa. E além de eu ter assinado que eu ganharia a bolsa e terminaria a tese, né, eu teria que trabalhar mais 5 anos como mestre na rede estadual de ensino. Ou seja, eu tinha um compromisso. Então, assim, não foi um dinheiro dado para o Fábio estudar. Não. Eu me comprometi em terminar o curso de mestrado e eu me comprometi durante 5 anos, pós-término do mestrado, a continuar prestando serviço público, né, continuar na minha função por 5 anos. Caso eu saísse do serviço público 5 anos, eu teria que devolver a bolsa. Então, isso eu acho justo. Porque eu prestei, né? Na verdade, eu não vou sair da rede pública, né? Porque eu também atuo como funcionário público, mas eu trabalhei 5 anos, na verdade, muito mais, como mestre. Ou seja, eu me qualifiquei para aquilo. Então, acho que assim é válido. E a gente tem que pensar nessas medidas, né? Bom, LCA e LCI. Tem aqui uma outra pergunta, né? Bom, letra de crédito, né? Aí, vamos lá. A live de hoje, Tesouro Direto, eu prefiro muito mais o Tesouro Direto. Porque quando você empresta o dinheiro para o agronegócio, né, que é a LCA, né, letra de crédito agropecuário, você está emprestando para um negócio. Vamos supor que você empreste dinheiro para um grupo de fazendeiros e tem um problema na soja. Né? Agropecuário tem um problema de uma gripe suína, uma gripe aviária. Quem vai te pagar isso? Né? Lembra o que eu falei para o Bruno aqui? Geralmente, quanto maior é a taxa de juros, e a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa ganância, né? O ser humano, ele é ganancioso. A gente, quando vê uma taxa de juros alta, nosso coração bate mais forte e faz a gente querer aceitar, né? Pegar, né, essa taxa de juros mais alta. Mas toma cuidado com a ganância, porque quanto mais alta é a taxa de juros, maior é o risco embutido ali naquela operação. E é o que eu falo, o Tesouro para mim é fantástico, porque você tem uma garantia de um governo, você tem uma garantia de recebimento, diferente de você emprestar. Por exemplo, eu tenho uma LCI do Beach Park no Ceará. O Beach Park, ele fez uma expansão há 2 anos. Em vez dele captar dinheiro com os grandes bancos que estavam querendo cobrar muita taxa de financiamento do Beach Park, ele vendeu títulos para as pessoas físicas. E eu acabei comprando um valor do Beach Park, né? Eu achei interessante porque ele paga os juros mensais. E eu gosto de recebimento mensal, né? Por quê? Porque quando eu recebo um dividendo mensal, eu posso comprar mais cotas já naquele mês. Então vai fazendo o efeito bola de neve. Então eu adoro o fundo imobiliário, porque todo mês ele me paga um aluguel. Aí eu pego esse dinheiro do aluguel e compro mais cotas. Aí no mês que vem, então, eu recebo mais. Recebi mais, eu compro mais. Aí no próximo mês, eu já recebi mais um pouquinho. Então eu vou escalando o meu valor financeiro. Então, assim, o governo quis até tributar, né, LCI, LCA, e não deu muito certo. Vão ter que arrumar outra maneira. Mas, assim, avalie o retorno, né? Você vai comprar uma letra de crédito, por exemplo, da Petrobras, vale a pena? Acho que vale, uma empresa grande, mas também não vai pagar muito. Agora, tu vai comprar um título do Banco Master. Cara, o Banco Master faliu. E estava pagando aí 220% do CDI. Ou seja, as pessoas gananciosas falaram, cara, 220% do CDI eu topo. Cara, quebrou o banco. E aí? Então, muito cuidado, né? Bom, você acha que os dividendos serão tributados no futuro próximo? Bom, isso é moeda de troca, Bruno. Eu acho muito difícil tributar dividendos. Muito difícil. Por quê? Porque os maiores acionistas, né, as maiores fortunas desse Brasil estão no próprio Congresso Nacional que fazem as leis, estão no Senado que fazem as leis. Ali que estão os grandes empresários, né, as grandes fortunas desse país, os grandes currais eleitorais. Como são eles que fazem as leis, dificilmente eles vão votar contra, né? E tem outra questão, né? É difícil tributar grande fortuna. O Milei tributou as grandes fortunas lá na Argentina, o pessoal migrou para o Uruguai, que é perto, você pega ali, você atravessa o Rio da Prata, né? Quem conhece ali Buenos Aires, você vai a Montevidéu num barco, no buquebus, né? Você conhece Montevidéu num dia e volta de barco. Então, assim, você leva para o paraíso fiscal do Uruguai, que oferece taxas mais baratas. Então, assim, é muito difícil. Eu acredito que não. Eu acredito que tributar dividendo vai ser muito difícil, tá? Muito difícil para essa medida passar. Não é à toa que o Congresso já vetou, né? Já falou, não vamos nem cogitar tributar os dividendos dos fundos imobiliários, né? Então, isso eu acho que é um ponto fora de questão,
né? Mas lógico, né? Tudo é moeda de troca, né? Me dá mais dinheiro em emenda parlamentar que eu aprovo isso. Enfim, né? A gente está no Brasil, a gente tem um congresso que a gente sabe, né? Como é que funciona, mas eu acho difícil, Bruno. Mas toda hora é falado nessa questão, vamos tributar os dividendos, aí deixa o mercado. Aí você imagina, cara, o lobby do mercado financeiro, né, contra o governo. Então tira isso de pauta. Até porque aquilo, se tributa dividendo, diminui a quantidade de investidores, né? Porque você quer ganhar mais, você não quer que tribute o que você ganha, você quer que aumente. Bom, deixa eu seguir a live só para falar duas coisas para a gente caminhar para o final, porque eram 20 minutos, já estou com 38. Agradeço quem passou por aqui. Os custos para ter o Tesouro Direto, isso é importante, né? Os custos são bem baixos do Tesouro Direto. Você paga uma taxa de 0,2% ao ano. Você não ouviu errado, não. 0,2% ao ano. Essa taxa fica para a Bolsa, para B3. Porque é lá na Bolsa onde vai estar registrado aquele título no teu CPF. Então a Bolsa, ela sabe que você comprou aquele título e fica lá grudado no teu CPF. Para manter esse cadastro, a Bolsa cobra 0,2% ao ano, tá? E os bancos não costumam não cobrar nada, que taxa de custódia do banco não cobra nada, porque já é prática do mercado. Nenhum banco cobra. Se o banco cobrar, você vai migrar para o concorrente. Então, não tem taxa de administração. Não tem taxa de custódia bancária, só tem taxa de administração, que é uma taxa da Bolsa, né? Para quem não sabe, a Bolsa B3 é uma empresa, inclusive tem ações na própria Bolsa. E ela ganha dinheiro com essas taxas de administração. Bom, e tributação, né? Já que a gente está falando de tributação, o Bruno fez excelentes perguntas sobre tributação. Como é que é a tributação do Tesouro Direto? Bom, se você ficar com o título de 0 a 180 dias, você paga 22,5% do lucro, não é do valor total. É 22,5% do lucro, de 0 a 180 dias. De 181 dias a 360 dias, você paga 20% do lucro. 361 dias a 720 dias, né, que são 2 anos, 17,5% do lucro. E acima de 2 anos, né, acima de 721 dias, você paga 15%. Então, como a ideia é um investimento de longo prazo, ou seja, maior do que 2 anos, você vai pagar 15% do lucro. E a vantagem, né, para quem tem medo, para quem não sabe pagar imposto, já é descontado na fonte. Na hora que você sacar o dinheiro, ele já vem para você líquido, né? O próprio banco, onde você tem o título guardado, ele já separa a parte dos impostos, né? Ele não coloca na tua conta para você pagar o imposto, ele já deposita para você líquido de imposto de renda. Então é fantástico, o que entrar na tua conta é teu, né? E logicamente o governo está ganhando aí, né, após 2 anos, 15% do teu lucro, né? Então você também tem essa tributação aí que é interessante, né? O investimento que mais vale a pena de renda passiva, na sua opinião, Tesouro Direto? Vamos lá. Que mais vale a pena, eu acho que não. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o que mais vale a pena são as ações. Só que eles vão te dar mais trabalho, Léo, para você analisar. Como eu estou falando, o Tesouro Direto, ainda mais nas taxas de hoje, é investimento para preguiçoso. Porque tem aqui o título que eu apresentei no início da live, o Tesouro IPCA+, para 2050, que ele está pagando inflação mais 6,95%, ou seja, você vai ganhar 6,95% a mais da inflação sem fazer nada na tua vida. Ou seja, você está ganhando quase 7% a mais sem fazer nada. Ou seja, é um investimento de preguiçoso. Imagina, para um banco ganhar dinheiro, o banco tem que trabalhar para caramba, emprestar dinheiro para caramba para fazer 10%. Você aqui, com a inflação de 4%, 5%, ganhando mais quase 7%, você já está fazendo aí de 11% a 12% ao ano e na tua casa, na praia. Então, assim, não é que ele não vale a pena. Mas também, repara o que eu falei, você tem que ter renda fixa. Por quê? Na crise do Covid, como é que muitas pessoas ganharam dinheiro? As ações ficaram muito baratas. E não porque tinha um problema na Petrobras, por exemplo. Não tinha problema na Petrobras, não afundou nenhuma plataforma, não estourou nenhuma refinaria. Por que a ação caiu 50%? A crise do mercado. Tá, mercado tudo bem, mas a empresa tinha problema não. Então você tinha uma boa empresa ainda, ela era uma boa empresa, barata. Como é que você se aproveita disso? Você tinha que ter dinheiro para comprar a Petrobras. De onde vem esse dinheiro? Da renda fixa. Então são nesses momentos que as boas ações ficam baratas que você precisa ter dinheiro na renda fixa para você comprar coisa boa e barata. Se você não tiver dinheiro em renda fixa, você vai ver boas empresas ficando baratas, só que você vai falar, poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E aí você vai virar um passageiro do mercado.
Você vai falar, caramba, tá tudo barato, mas eu não tenho dinheiro. Então você não vai aproveitar a boa oportunidade. Agora, se você tiver metade em renda fixa, metade em renda variável, quando a renda variável cair, você vai falar, opa, agora eu tenho metade da minha grana em renda fixa para comprar tudo baratinho. E o contrário, se a renda variável sobe muito, você vai falar, pô, tá na hora de eu reequilibrar. Vou vender o que subiu muito, ou seja, vou vender com lucro para comprar renda fixa, para eu ficar esperando a crise. Porque repara, como eu falei, de novo, ó, em 2016 a Selic era 13,75%. Em 2020 ela foi para 2%. Em 2025 hoje ela está 15%, ou seja, o mercado é um ciclo, ele vai em baixa, vai em cima, vai em baixa, vai em cima, vai em baixa, vai em cima. Então aquilo, árvores não crescem até o céu, investimentos não vão crescer infinitamente. Eles crescem, diminuem, crescem, diminuem, crescem, diminuem, eles não vão crescer até o céu. Então você tendo uma boa reserva, você vai comprar coisas boas e baratas. Então assim, deixa metade na renda fixa, deixa a outra metade na renda variável, acumula boas ações, pagadores de dividendos, que eu tenho certeza que o sucesso é garantido. Pessoal, eu só tenho a agradecer aqui vocês que estão comigo aqui desde 9 horas, fazendo um pouquinho dessa live, né? Me alegrando, minha primeira live. Toda quarta-feira eu vou fazer uma live aqui às 9 da noite. Acho que o tema da próxima live eu vou sugerir que seja sobre fundos imobiliários, para a gente bater um papo sobre fundos imobiliários, tá? Seguindo essa aula, se ficou alguma dúvida aqui de tipos de tesouro, os custos, tributação, né, a marcação ao mercado, pode me escrever no direct que eu vou, né, tirar todas as dúvidas de vocês ao longo da semana. No mais, desejo a todos um excelente feriado. Agradeço muito por todo o carinho, por todas as palavras aqui, por todo o incentivo, né? E na próxima quarta-feira, quem puder, vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, tributações de fundos imobiliários. E aguardo vocês até a próxima, né? Bom, o que eu acho da Arca, eu acho excelente. Inclusive, um dos livros, né, que eu posso recomendar aqui no final da live, o livro do Thiago Nigro, né, do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho, é um livro que você encontra na Amazon aí por 25, 30 reais, às vezes até menos, né? No Prime Day da Amazon ele custa 14, 15 reais. 1000 ao milhão sem tirar o cafezinho. Esse livro, né, então tem 3 capítulos desse livro, do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho. O primeiro, o Thiago Nigro fala da vida dele. Como é que ele começou, né? Enfim, como garçom do Outback, depois ele montou uma empresa, ele vendeu essa empresa, enfim. O segundo capítulo, ele faz um resumo de todos os investimentos do Brasil. Então é muito interessante o capítulo 2. E o capítulo 3, ele fala exatamente da metodologia Arca, né? Ele fala da metodologia Arca. Inclusive, assim, o meu PGBL, né, que é a minha previdência privada, tá na Grão, que é uma gestora do metodologia Arca, que eu acho que vale muito a pena, rendeu 12% no ano passado, para uma previdência privada excelente. Então, eu acho interessante a metodologia Arca, sim, super validada pelo mercado, tá? Então, qualquer coisa, direct. Muito obrigado pela participação de todos, estamos juntos. Agradeço mais uma vez de coração, um ótimo feriado. E quarta-feira que vem estamos juntos aqui fazendo uma live então sobre fundos de investimento imobiliário, fundos imobiliários. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.